Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. Eu sou Emanuel e para hoje temos o nosso usual vídeo de melhores cartas budget da coleção de Phyrexia, Tudo Será Um. E para as pessoas que nunca viram um vídeo dessa série, o esquema é o seguinte: a Wizards lança a coleção demais. Logo, eu compilo uma lista com uma quantidade boa de cartas de cada coleção standard que sai, que estejam por um preço acessível e apresento aqui para vocês. Assim, vocês podem se inteirar nas novidades sem ter que ficar digerindo um monte de carta, um monte de informação. E Phyrexia foi um caso interessante para mim. Eu gostei da coleção e ela é certamente muito forte. Porém, as cartas com efeitos mais úteis estão ou mais caras do que eu gostaria, ou elas jogam em decks específicos, né? São efeitos muito fortes, mas para uma estratégia só. A gente teve um foco muito grande em veneno também, e eu não trouxe carta demais desse tipo aqui para não ficar repetitivo. A gente teve, se eu não me engano, mais de 50 cartas que interagem com isso. No fim, a minha lista deu 21 cartas, e eu acho que é uma quantidade bem bacana e eu consegui trazer umas opções interessantes bem baratas aqui. Porém, antes de conferirmos juntos os cards, eu quero agradecer muito a vocês pelos 2.000 inscritos que completamos semana passada. E sem querer parecer convencido, né, pelo amor de Deus, mas faltando 30 e poucos inscritos na semana passada, eu já imaginava que ia dar tudo certo. Afinal de contas, a gente já tinha pego mais de 100 pessoas na semana anterior. Eu devo admitir, no entanto, que eu não sabia, quando eu pedi pela primeira vez, se ia dar certo ou não essa empreitada pelos 2K antes do aniversário do canal no dia 1º de março. Mas que bom que deu certo. Semana que vem eu vou fazer um vídeo especial pelo aniversário. Ele não vai sair no dia 1º, né? Pois o meu calendário de lançamento toda segunda-feira não vai bater no dia 1º. Então vai ser alguns dias depois. E na outra semana eu já vou engatilhar um vídeo por conta dos 2K. Então fiquem ligados para o conteúdo que está por vir aí, né? E obrigado por tudo. E vamos então para as cartas de Phyrexia, Tudo Será Um. Arena Phyrexiana. Bom, eu resolvi tirar isso daqui da frente logo, então senta que lá vem história. Para aqueles que não sabem, essa aqui, a Arena Phyrexiana, é uma das cartas mais famosas do formato Commander, colecionando inúmeros fãs e hater ao longo dos anos. Para muitos, essa é uma carta que vai em todo o deck preto. Eu tô falando de gente que coloca isso aqui até num deck das 5 cores, pois assim, né, abre aspas, é um draw a mais por turno, por um custo de mana, né, e de vida muito baixo. Logo, por que eu não gostaria, né, de comprar 2 cartas por turno? Fecha aspas. Por outro lado, existem muitas pessoas que não colocariam isso na maioria de seus decks, quiçá nenhum deck, né? Por conta do argumento clássico que surgiu, se eu não me engano, no canal da Command Zone, lá na gringa, anos e anos atrás, que é o argumento de que, por 2 manas, você pode usar, por exemplo, um Assinar com Sangue, que compra 2 cartas imediatamente por um custo muito baixo. Logo, por que eu vou pagar 3 manas e esperar 2 turnos para comprar o mesmo tanto de carta que eu compro de uma vez com Assinar com Sangue? E como sempre, eu tento mediar as coisas aqui e dizer que depende muito da situação. Em vários decks meus, eu coloco efeitos que são chamados, né, velocidade de compra, que são cartinhas que compram cartas de maneira mais eficiente, como o Assinar com Sangue. Porém, eu jamais faria um deck que só tem cartas desse tipo, e nenhum efeito de vantagem de cartas, que são cartas que compram cartas turno após turno, aumentando a quantidade de jogadas que você tem para fazer. Pois eu acho que ter essa vantagem perene vai manter a sua mão cheia, né? E vai trazer um sucesso pro jogo que você não consegue se você tiver que ficar gastando, por exemplo, mana turno sim, turno não, fazendo Assinar com Sangue, fazendo Read the Bones. Eu acho que tem um ponto assim feliz onde você balanceia as coisas usando um pouco de velocidade e um pouco de vantagem de cartas. Então, fica a pergunta, né? A Arena Phyrexiana, como efeito de vantagem de cartas, como ela se compara aos outros efeitos desse tipo em 2023? E, na minha opinião, ela é ok, sabe? Sério, ela é a definição da carta ok, que faz o serviço que ela se propõe. Por 3 manas, ela vai comprar umas cartinhas por aí. Simples assim. E para muitas pessoas, isso não é apenas o bastante, como também pode ser tudo que elas querem. E por essas pessoas, né, que eu trago essa carta aqui, pois fato é que ela tá o mais barato que ela já esteve em anos. Então, se você tá aí atrás de Arena Phyrexiana para seus decks, vale a pena dar uma olhada. Conduíte dos Mundos. Ok, agora a gente pode voltar com as cartas que gastam menos explicações, né? A maior explicação foi da Arena Phyrexiana.
Conduíte dos Mundos é um artefato de 4 manas que diz que você pode jogar terrenos do seu cemitério e pode jogar uma mágica de permanente de seu cemitério caso não tenha conjurado nenhuma outra mágica. E aí você não pode conjurar mais nada neste turno. Ou seja, com o setup correto, você pode, por exemplo, jogar uma bomba turno após turno, caso você tenha como sacrificá-la ou quem sabe um alvo prioritário que fique morrendo o tempo todo. E apesar desse efeito ser bacana, né, o efeito de jogar a carta do cemitério, o motivo que eu trago essa carta aqui é para poder jogar lands do seu cemitério, que isso é bom demais, cara. Por exemplo, você pode fazer terras em desenvolvimento todo turno, por que não? Floresta Flagelada todo turno, acelerando mana horrores, sabe? Sim, por favor, faça isso. Diabos, até um sacrário de beira de estrada, comprando pelo menos uma carta por turno, né? Pois o Conduíte por si só é um artefato, já seria algo muito bom. Junta isso com todos os efeitos que deixam você jogar land a mais e seja feliz. Realmente, Crisol dos Mundos, que é uma carta que foi famosa por muito tempo por deixar jogar os lands do cemitério, só ficou relegada para decks não verdes, pois agora o verde tem coisas potencialmente ainda melhores. Crepúsculo do Sol Branco. É engraçado como o nome da coleção é Phyrexia, tudo será um, né? Quando essa aqui é a segunda carta, que é a segunda versão de outra carta que já existe. Mas enfim, Crepúsculo do Sol Branco é uma carta por X manas, mais 2 manas brancas, que diz que você ganha X de vida e cria X Acros 1/1 com tóxico 1. E se X for 5 ou mais, você destrói todas as outras criaturas. Isso aqui basicamente joga em qualquer lugar que já queria usar a carta Golpe Marcial, pois ela também é uma carta de custo X e 2 brancos que cria ficha e destrói tudo. E, sinceramente, pode ser que nesses decks você queira colocar as duas juntas, em vez de substituir uma pela outra. Pois, na moral, só quem tem deck de ficha, de bichinho, né, 1/1, 2/2, sabe o quão bom é destruir tudo e deixar, sabe, só mato pra trás. E, turno seguinte, você pode fazer, por exemplo, um pump na tua board e deixar os seus 5 ou, sei lá, até 8 tokens gigantescos. E aqui ainda tem um bônus de que nem precisa de pump. Se os seus oponentes não providenciarem bloqueadores rapidamente, é inteiramente possível que você mate um por um só com os marcadores de veneno do Ácaro. Imagina, bate com 5, depois bate com mais 5, acabou, veneno. Micossintético Invasor. Continuando com as cartas de Phyrexia, tudo será 2, né? Temos aqui o Micossintético Invasor, um artefato por 4 manas que faz com que suas permanentes não de terreno na mesa, na pilha ou em qualquer outra zona virem artefatos além de seus outros tipos. E mais uma vez, versão nova de efeito velho, dessa vez criando uma ótima impressão da carta Treliça Micossintetizadora somente para você, que não afeta suas lands e mágicas não de permanentes. E aí você me pergunta, isso é bom, Emanuel? E eu te respondo, pra caramba, inclusive. Para decks que não estão procurando combar com carne da Guerra da Centelha, essa carta faz quase o mesmo trabalho da Treliça, custando, sei lá, 1/20 do preço. Pensa, por exemplo, num deck de Sai, Topterista Mestre, que vai baixar isso e conseguir fichas de tudo que, sei lá, que ele tinha que era encantamento, planinalto e tudo mais, que agora se tornaram artefatos. E isso sem o downside óbvio da Treliça, que é passar a tomar destruição de terreno para desencantar. Não sei se essa vai ser mais uma carta que fica cara no futuro, mas eu sei que para agora ela tá até bem barata pelo tamanho e uniquidade do efeito. Supervisor dos Ácaros. 4 mana, 4/2, Phyrexiano Soldado com iniciativa, né? Que diz que, enquanto for seu turno, suas fichas têm +1/0 e iniciativa. E pague 4 manas, cria uma ficha de Ácaro com tóxico 1/1. E um desses manas, obviamente, é mana Phyrexiana. Virtude Intangível sempre foi uma das cartas que eu curti muito no Commander, pois por 2 manas você transforma todas as suas fichas em fichas com Vigilância, uma das melhores e mais subestimadas habilidades de combate do Commander. Agora, sabe o que é tão subestimado quanto Vigilância? Iniciativa. E aqui a gente nem precisa ter as fichas de antemão, pois o Supervisor mesmo as cria, e ele não é limitado a fazer esse efeito uma vez por turno somente. Eu consigo imaginar isso aqui fazendo um estrago num deck de Eterna Deus Oketra da vida, um Gave, um Kikar, todos decks ótimos que vão ficar melhor ainda com essa carta aqui. Lâmina das Almas Compartilhadas.
Não se deixe enganar, o nome dessa carta aqui claramente é Espada do Miranha. Pois por 3 manas, esse equipamento tem a habilidade de Pôr Mirrodin, que cria uma ficha e atacha esse equipamento a ela, e ela faz com que a criatura equipada seja uma cópia de outra criatura. E aí você pode ao vivo reproduzir o meme dos 2 miranhas apontando um pro outro. Esse aqui é o famoso clone com mecânica do 7, que a Wizards já tem feito há algum tempo. E comparando com as outras cartas que se encaixam nesse parâmetro, né, essa aqui é bem bacana. Custando 1 mana a menos que o comum, pois o normal para esse efeito é 4 manas, mas ele não reproduz, por outro lado, efeitos de entrar no campo de batalha, pois a ficha entra e só então ela é atachada e vira cópia de algo. A questão, no entanto, é que para deck de equipamento, eles não necessariamente precisam desses efeitos de entrar no campo de batalha, pois você copia, sei lá, um espadachim mestra celestial da vida, ou um guardião de bronze. E aí, para decks de clone, né, ele vai ser meio fraquinho, mas para deck de equipamento essa carta pode ser o bicho. Geth, Tane dos Contratos. Eu fico chateado de verdade que Thane ficou sem traduzir por algum motivo. Putz, Wizards, a gente já traduziu essa palavra pra Tano antes. Que mancada, hein? Porém, por 3 manas, essa é uma 3/4 que diz que suas criaturas recebem -1/-1, o que é objetivamente uma coisa ruim. Mas você tem a capacidade de pagar 3, virar o Geth e reanimar algo uma vez. E se aquela criatura for sair do campo de batalha, ela é exilada. Invocação Cruel é uma carta que joga em muito deck de bichão, pois reduz o custo dos casos de criatura em 2 e dá -1/-1 para suas criaturas para deixar balanceado. Portanto, já é meio garantido que esse tipo de deck que usa essas invocações deve conseguir e querer essa carta aqui, só para fazer parzinho com a outra e brincar melhor com as criaturas que custam muito mana. Mas, no geral, reanimação repetível por pouca mana é algo ridiculamente difícil de existir, e essa é, sem sombra de dúvidas, uma carta que faz isso até bem. Vale o exílio de criatura, né? Olha, se você tá de verdade reanimando bichões, sabe, bem do mal mesmo, do jeito que só o preto sabe fazer, putz, eu acho que vale sim correr esse risco de perder a criatura, mas fazer um estrago descomunal. Soberana do Soro. Essa aqui é uma que quase entrou no meu deck de Ezuri, Espreitador das Esferas, mas que certamente devia ter entrado no meu deck de Ovica, Golias do Enigma. Por 5 manas, a gente tem uma Esfinge 4/4 que ganha marcadores sempre que conjuramos mágicas não de criatura, e que podemos pagar 1 para tirar esses marcadores e dar um draw mais vidência 2. O corpo da criatura por si só já está na curva. Logo, ela pode entrar em decks de criaturas voadoras, que são decks que estão mais em altas desde que a Wizards lançou o pré-con de voadores, e tribais de Esfinge também. Mas em decks de Spellslinger, né, sem sombra de dúvidas é a casa dessa moça aqui. Você faz, por exemplo, um High Tide, desvira os seus lands com aquele efeito que compra e desvira, e vai gerando todos os marcadores do mundo para poder derramar a carta Advantage com a Soberana do Soro. Essa é uma sólida opção para muitos decks, e de verdade, há muito do que se gostar aqui. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixem um gostei para gerar mais engajamento. E se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. Demolição Animada. Por 1 mana, a Demolição Animada é um efeito que destrói o artefato alvo e que cria 3 goblins caso o artefato fosse seu. Sendo uma referência clara à carta Kuldota Rebirth, eu não acho nem um pouco irrazoável que isso entre em decks de Krenko da vida, por exemplo. Decks de ficha, ou então até mesmo decks de tesouro, todo esse tipo de coisa. Fichas de artefato têm estado em alta, tanto quanto Goblins sempre estiveram. São 2 decks assim relativamente populares. Logo, eu acredito que tem muitos candidatos a receber essa cartinha aqui, e ainda por cima essa carta tem um modo de segurança, que eu gosto de chamar, né, caso tudo falhe, de poder ser utilizada como uma remoção na hora do aperto, sendo assim o supra-sumo da versatilidade. Bota isso aqui, por exemplo, num deck de púrpuro e vê o mundo queimar. Graas, Juggernaut e Refreável. Por 8 manas, a gente tem um Juggernaut 7/5 que diz que os seus Juggernauts atacam todo turno que estiverem aptos, e ele diz também que Juggernauts seus não podem ser bloqueados por barreiras, ou seja, hip deck de arcades, né, eu suponho, e ele diz que suas outras criaturas são Juggernauts 5/3.
Como comandante, essa carta não é muito boa, pois você só teria acesso a cartas incolores, não ia ter muito suporte no geral, sabe? Então esquece. Pode até ser um deck que dá pra fazer, mas eu não acho que vale o serviço. Agora, em decks coloridos, que consigam reanimar esse bicho, ou colocar ele direto na mesa, ou cheatar o custo dele de qualquer forma, isso aqui é simplesmente um monstro. Eu gosto de pensar que essa carta é o substituto pro Behemoth Craterópode, que a Wizards nunca quis dar pra gente. Até porque, diabos, num deck que carece de efeitos de pump, pois não tem esse efeito nas suas cores, como por exemplo Mono Blue, um Topterista Mestre, você pode, por 8 manas, transformar aquele monte de bichinho, sabe? Aquele monte de tokenzinho /1 em literalmente Juggernauts enormes e imponentes, aumentando a sua board de maneira impressionante. Augúrio Experimental. Proliferar é um efeito forte. Simples assim. Talvez você tenha descoberto isso nos drafts de One no Arena, né? Ou talvez você tenha descoberto isso enfrentando uma Atraxa com frequência. Mas fato é que quando tu percebe o tanto de coisa que essa bendita habilidade faz, chances são de que seus oponentes já estão vencendo o jogo. E por 2 manas a gente tem aqui uma carta que é um impulso que olha as 3 cartas em vez de 4, né? E que prolifera. Eu sou uma pessoa que acredita no poder da velocidade de compra e no poder de proliferar. Então não há como eu não gostar muito disso aqui. Decks de Planinauta vão querer essa carta, decks de marcadores +1/+1 vão querer essa carta, e diabos, até por exemplo um deck de Falkspara, que foi aquele comandante que eu fiz vídeo e quase ninguém viu, né? Isso aqui, por exemplo, você pode conjurar do topo, tirando o marcador, aí você vai botar outra carta na mão, vai proliferar, gerando de volta mais marcadores do que você gastou. Então assim, fica a recomendação dessa carta e fica a recomendação inclusive de outras cartas que tem proliferar na coleção. Eu, que nem eu disse, tentei não colocar muita coisa de proliferate, veneno aqui, mas tem umas cartinhas realmente impressionantes para serem adquiridas e utilizadas. Tanque de Renascimento. Eu tava super preparado para falar bem dessa carta uns dias atrás. Aí, justamente ontem, eu descubro a carta Altar de Baal e agora eu só vou dar crédito onde crédito é merecido aqui. Por 1 mana, a gente tem um artefato que ganha marcadores sempre que uma criatura ou artefato for para o nosso cemitério. E que a gente pode tirar 3 marcadores para reanimar a criatura alvo. A questão aqui são 2, na verdade, né? Primeiro que a carta não especifica que são artefatos e criaturas não ficha, logo tesouros contam para ganhar marcadores. E segundo, que se você planeja perder tokens de criaturas, né, criaturinhas, por exemplo, pequenas, para reanimar criaturas de verdade, aí igual eu disse, Altar de Baal é uma carta muito subutilizada, que eu mesmo não conhecia, mas que ela é muito melhor para esse tema. Então aonde eu acho que essa carta nova aqui brilha? Pô, num deck de tesouro. Fácil. Eu tô montando, por exemplo, para mim mesmo uma lista de buracos, e isso aqui faz um estrago incrível. Você sacrifica 4 tesouros, reanima uma criatura e ainda faz algo naquele mesmo turno. Tudo de bom. Contra todas as possibilidades. E nossa, contra todas as possibilidades essa carta tá aqui, hein? KKKK, too funny. Mas falando sério, a CTP aqui, né, é um feitiço de 4 manas, que reanima artefatos e criaturas de custo 3 ou menos, e ou blinka artefatos ou criaturas que você controla. Eu vou admitir, a parte de reanimação tá fraquinho, pra ser honesto, pois cartas como Reclamação de Sevine trazem qualquer permanente da sua mesa que custe menos do que 4 manas por 3 manas. Então por 4 mana, né, que você tá pagando aqui, talvez esteja meio caro esse efeito. Mais isso, mais efeito de blink, aí é uma coisa que eu admito que pode valer muito a pena. Porque eu fico imaginando isso aqui em vários decks Mono White ou Azorius que conseguem gerar valor com os efeitos de entrada e saída de criaturinhas. Você pode usar, por exemplo, isso aqui numa Lena, que vai ser blinkada e vai gerar aquele monte de soldado, né? Um monte de ficha. E, ao mesmo tempo, você pode trazer as suas outras peças de valor Mono White que foram removidas mais cedo. E fazer todo tipo de truque espertinho que o branco consegue fazer. Para um incomum, eu acho que tá valendo essa carta e eu acho que ela vê relativamente até uma quantidade boa de jogo. Desaparecer na eternidade. Rapaz, essa aqui dá uma discussão boa de verdade mesmo. Por 3 manas a gente pode exilar a permanente não de terreno alvo, e se dermos alvo numa criatura dessa forma, essa mágica vai custar 3 manas a mais. Então vamos lá, vamos considerar os nossos 5 tipos de permanentes. Terreno já tá fora, a carta não deixa dar alvo. Então essa carta aqui exila artefatos, encantamentos e planinautas por 3 manas e criaturas por 6 manas, totalizando os 5 tipos.
Primeiro, óbvio, essa carta aqui não substitui presente generoso, pois aquela carta é simplesmente boa demais para ser substituída assim do nada. Então a dúvida é se isso aqui entra junto com um presente generoso ou não. E na minha opinião, vale bastante a pena utilizar as duas. Pois depois de jogar vários anos de Muldrota, depois de jogar de Goshintai da Origem da Vida e com múltiplas builds de artefato, eu afirmo categoricamente que recursão de cemitério é o que esses decks têm de mais forte. Inclusive eu tô testando um deck de Planinauta e trazer eles do cemitério não é bolinho, cara. É muito forte também. Ao ponto de que efeitos que destroem podem simplesmente não significar nada ou quase nada para esse tipo de deck que já vai usar tanta recursão naturalmente. E na emergência, pra ser honesto, você pode exilar uma criatura. Eu pago feliz 6 manas pra, por exemplo, não perder o jogo pra um bicho que tá, fazendo o jogo acabar muito mais cedo. Essa carta aqui pode entrar no lugar do Desencantar da Vida e eu creio que ela faz um serviço ótimo. Resistência de Tivar. No meu primeiro vídeo sobre lista de compras budget, o vídeo de Kamigawa, eu falei sobre a carta Proteção de Tamiyo, e como ela era boa demais, oh meu Deus, não sei o que, né? A resistência de Tivar, para decks que querem proteger exclusivamente criaturas, é tão bom quanto, se não melhor. Pois por X manas mais um mana verde, a gente tem uma instantânea que dá mais X indestrutível, mais resistência à magia para a criatura alvo até o fim do turno. E como os jogadores mais sagados já devem ter reparado só ali na carta, a gente pode pagar X igual a 0 e conceder apenas as duas habilidades de proteção para a nossa criatura até o fim do turno. A Wizards tem reiteradamente impresso mais proteções para a cor verde, felizmente em forma de cartas incomuns, o que ajuda muito a controlar o preço quando você compara, por exemplo, com uma intervenção heróica, e eu estaria mentindo se eu não dissesse que isso não é algo que a cor precisava desesperadamente, mas que eu fico feliz em ver. Dá mais opção para a galera jogar. Flor da Corrosão. Essa aqui vai ser até curtinha. Lembra de tudo que eu falei sobre proliferar? Então, aqui você tem por 2 manas uma criatura que você pode pagar 1 e sacrificar para escolher entre proliferar ou poder destruir o artefato alvo ou poder destruir o encantamento alvo. Para decks tipo Gave, Meren ou até mesmo um Kart, o Leão, que é um deck de Planinautas, igual eu disse, isso aqui é uma remoção boa, que ainda por cima tem o poder de tornar mais forte as suas estratégias envolvendo marcadores. Inclusive, você quer ver onde isso aqui é bem mal mesmo? Bota essa carta numa Zirek e olha o estrago acontecer. Resistência reunida. Geralmente mais pro final fica essas cartas que tem menos o que falar. E essa aqui é uma carta simples, porém poderosa. Por 2 manas, a criatura alvo recebe +2/+2 até o fim do turno, o que é ok, né? É desejável. E também criaturas equipadas que você controla ganham indestrutível até o fim do turno. E eu não sei, honestamente, por que elas não poderiam ganhar resistência à magia também. A gente já teve aquela carta Blacksmith Skill, eu acho, que dá indestrutível e resistência à magia, mas isso aí é com a Wizards, não é comigo. No geral, isso aqui é bom em decks Voltron, mas especialmente essa carta é uma máquina em decks como a Akiri Nova, que comanda um deck go-wide de equipamentos fantástico. E o motivo dela ser boa, né, da resistência unida ser boa nesse tipo de deck, é que se você realmente quer proteger apenas uma criatura, tem carta melhor pra fazer isso, sabe? E apesar até de dar esses +2/+2, não é realmente impressionante. Agora, se você tem, por exemplo, múltiplas criaturas, todas elas com equipamentos, aí sim, isso aqui é 2 manas, protege o seu time inteiro, o que não é algo que a gente vê todo dia. Carga dos Ácaros. Por 3 manas em velocidade instantânea, temos uma carta que pode criar 2 fichas de ácaro com toques com 1, sabe, aquela lá mesmo que a gente já mencionou antes, ou dar dano à criatura ou Planinauta alvo igual ao número de criaturas que você controla. No meu deck Boros de criatura, né, que é uma Winota, eu já uso derrubada de Kabira, pois ela é uma remoção eficiente que pode ser um terreno quando a gente precisa. Logo, bastante versatilidade. Aqui a gente tem a mesma cláusula de remoção, dá dano igual ao número de criaturas, mas você também pode criar 2 criaturas, fichas, né, não humanas, o que faz essa carta brilhar muito no deck da Winota. Pelo menos em versões mais casuais, né, versões mais competitivas, focam no stacks, esse tipo de coisa. No geral, essa é uma opção bem sólida para esse deck e honestamente para decks de ficha como um todo, pois aumentar a sua board é algo sempre bem-vindo. Escalada Flamejante.
Por 2 manas, a criatura alvo ganha mais 3/1 até o fim do turno, e você exila o topo do seu deck, e até o fim do seu próximo turno você pode jogar aquele card. Essa aqui é uma opção muito baratinha para os decks de pluma da vida. E pela quantidade de ataque que essa carta convém, eu creio que ela entra fácil no seu deck de pluma, substituindo até mesmo cartas de 1 mana que compram cartas, mas que não concedem, por exemplo, um bônus de ataque tão grande assim. Outro deck que me agrada muito de utilizar isso aqui é um Kalamax, um dos primeiros comandantes que eu fiz vídeo a respeito, pois nele você pode exilar 2 cartas e o seu comandante ganha mais 6/2 até o fim do turno. Aquele dinossauro é realmente a máquina do Voltron e do Card Advantage. Prólogo da Firezis. E para finalizar, uma carta que deu até muito o que falar. Por 2 manas, cada oponente recebe um marcador de veneno em velocidade instantânea e você compra uma carta. E essa carta e outras deste ciclo que garantem um marcador de veneno sem precisar entrar no turno de combate são bem interessantes e levantaram novamente aquela discussão de se o número de marcadores de veneno necessários para eliminar um jogador deveria ser aumentado. Particularmente, eu não acho que precise. Veneno é na maior parte uma estratégia justa, se não até pouco eficiente. No Magic sempre vão ter 2 tipos de jogadores. O time, né, que gosta de bater com bicho e do turno de combate, e o Johnny, que gosta de combar e fazer coisas do jeito dele sem precisar depender de criaturas. Enquanto existirem anulações e tutores no jogo, a vantagem, querendo ou não, tá mais pro lado do Johnny. Então não é ruim que existam atalhos para morrer no turno de combate, para ajudar essas estratégias que podem frequentemente ter desempenho piores. Mas eu falei, e sobre essa carta aqui especificamente? Bom, incrivelmente ela serve para os 2 tipos de jogadores. O cara de agro pode colocar o primeiro marcador nos seus oponentes e ir proliferando ali pra frente, além de ter suporte com tóxico e infectar. Agora o jogador de combo, saca só, pode usar uma Tempestade do Milênio e copiar isso aqui várias vezes e matar de Infect. Inclusive, que dia, meus amigos, quando que vocês pensaram que ia ter jogador de Storm matando com veneno, hein? Certamente não é algo que estava no meu bingo para essa coleção. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. Obrigado pela sua atenção e até lá eu sou o Emanuel e esse é o Badiatório. Até mais!